dos maiores desafios do mundo atual é a empregabilidade, especialmente no que diz respeito à inserção das novas gerações no mercado de trabalho. O CIEE convive com esse desafio há muito tempo e, ao longo de sua existência, vem preparando adolescentes e jovens que buscam o seu primeiro emprego ou uma oportunidade de estágio em sua área de formação. E para isso tem atuado fortemente junto a organizações públicas, empresas e instituições de ensino parceiras. Sem vínculo governamental ou com entidades empresariais, o CIEE é uma instituição social, filantrópica, independente, que presta atendimento em todo o país. Com uma equipe de consultores altamente preparada para dar todo o suporte para jovens e adolescentes neste momento tão importante de suas vidas. O programa CIEE de Estágios estimula e desenvolve as aptidões dos jovens atendidos, incluindo, educando e capacitando para o mercado e para a vida cidadã. Oferecido desde 2003, o programa Aprendiz prepara e inclui adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos no mundo do trabalho. Trabalho numa distribuidora de bebidas e como jovem aprendiz eu ajudo muito em todos os setores, mas eu sou mesmo do faturamento da empresa. Mas eu ajudo minha chefe, ajudo a RH, vendas. Os cursos desenvolvidos em parceria com a Fundação Roberto Marinho possibilitam uma abordagem integral, oferecendo conhecimento, desenvolvendo competências e formando atitudes e valores. Vale muito a pena porque é uma coisa que te tira de um patamar, de um senso comum e te eleva para um outro patamar, para um outro conhecimento, para uma outra postura, para um outro pensamento também. O CIEE também disponibiliza desde 1999 um programa de capacitação, inclusão e desenvolvimento para a pessoa com deficiência, o Inclui CIEE. Cada programa, cada atividade desenvolvida pelo CIEE tem ajudado não só a transformar a vida dos jovens, mas de toda a sociedade. E por falar em ações sociais, o CIEE conta com 5 espaços de cidadania e oferece uma série de programas para toda a comunidade. Mais de 50 anos de existência. E estamos sempre começando, sempre aprendendo. Em alguns momentos da vida, precisamos de oportunidades. Em outros, somos nós que temos oportunidades para oferecer. Esse é o ciclo virtuoso do mercado de trabalho. O CIEE cumpre seu papel integrador, propagando conhecimento e criando oportunidades para pessoas, empresas e instituições de ensino. É o CIEE fazendo a diferença. Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. É por isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à palestra sobre o tema Panorama do Jovem no Brasil e os desafios do mercado de trabalho, com o palestrante Renato Meireles. No evento de hoje, como André já disse, o CIEE está transmitindo a palestra online pelo YouTube. Sejam bem-vindos também os participantes que estão nos assistindo pela TV CIEE. Para quem está aqui presente, o certificado de participação do evento ficará disponível em 7 dias no site do CIEE. Pedimos, por gentileza, que não interrompam a exposição, pois após a palestra será aberto um espaço para perguntas. Quem estiver online podem ir mandando perguntas também e, ao final, algumas serão selecionadas. Neste momento,
Para fazer a abertura e saudação ao palestrante, convidamos o supervisor de atendimento às empresas e instituições de ensino do CIE, Sr. Luiz Douglas de Souza. Olá, bom dia a todos, principalmente os que estão aqui nos prestigiando, né? Quem está também assistindo nós através da TV CIE, no canal do YouTube. Bem-vindos, então, ao Centro de Integração Empresa e Escola, o CIE. Agradeço a todos em nome do nosso superintendente-geral, Dr. Humberto Casagrande, e saúdo também o Dr. Aldo Rossini, membro do Conselho da EAD Plus, que veio nos prestigiar. Obrigado pela presença, Aldo. Então, é uma alegria tê-los aqui na casa do estudante brasileiro. O CIE completou este ano 54 anos. Nós somos uma associação de direito privado sem fins lucrativos, reconhecida como entidade de assistência social pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E, ao longo desses anos, nós não medimos esforços, então, para oferecer a toda a comunidade que contribuam para a inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Realmente, para a gente poder desenvolvê-los, não só na parte prática, mas também na sua responsabilidade como cidadão em todo o país. Evidente que a gente não faz esse trabalho sozinho, né? Nós contamos com decisivo apoio das instituições de ensino, das empresas públicas e privadas em todo o país, que realmente é o local de aplicação prática do conhecimento dos estudantes. Também passei por essa experiência, como aprendiz e como estagiário. Hoje posso estar aqui do outro lado, fazendo esse papel de ajudá-los também. Contamos também com o apoio dos nossos colaboradores, dos nossos conselheiros. Hoje o CIE tem um time de mais de 2.500 colaboradores que trabalham dedicados com o propósito de arrumar vagas para os estudantes em todo o país. Enfim, o apoio para realizar tudo isso vem de da sociedade brasileira como um todo. Hoje temos mais de 300 mil jovens no mercado em programas de estágio e de aprendizagem. Mas temos, né, doutor Casagrande, uma fila aqui de mais de 3 milhões de jovens que aguardam uma oportunidade de vaga. A nossa responsabilidade é muito grande. E realmente não é só o CIE que vai fazer isso sozinho. A gente precisa ter realmente o engajamento, o apoio do empresariado para que dê a oportunidade para os jovens de colocarem realmente em prática o que estão aprendendo na escola. Então, nós temos realmente muito o que fazer, precisamos desse apoio. Todos os nossos serviços aos jovens são gratuitos, que são os beneficiários dos nossos programas. Tá? Quem desejar conhecer um pouco mais do nosso trabalho, basta acessar o nosso portal no www.cie.org.br. Hoje a gente tem uma central também no telefone 3003-2422, como também nas redes sociais. Então, principalmente quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, empresário, profissionais de RH, tragam as suas vagas para a gente divulgar aqui dentro do CIE. A gente conta com o apoio de vocês. Bem, temos a honra de receber o palestrante Renato Meirelles. Muito obrigado por trazer, viu, Renato, a sua experiência, o teu conhecimento para todos nós. Recentemente, uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 62% dos nossos jovens, ou seja, 19 milhões dessa população, principalmente pessoas de 16 a 24 anos, gostariam de ir embora do país. Isso é preocupante, né? Os números representam, só para vocês terem uma ideia, uma população do tamanho do estado de Minas Gerais. Então, a greve dos caminhoneiros não seria nada se esses jovens realmente saíssem do país nesse momento para buscar oportunidades em outros países. Não façam isso. Acreditem no país, né? A mudança, a gente não pode só tirar a camisa do Brasil ou colocar nossa bandeira em momentos de Copa.
A gente tem que mudar realmente através das eleições, cada um com a sua opção. Mas é um quadro que o Renato, com a sua experiência, que toda a sua vivência, vai poder trazer aqui para nós na manhã de hoje. Tá? Eu fiz um resumo do currículo do Renato em 3 folhas. Vocês estão com tempo para que eu possa ler? Está tudo tranquilo? O Renato Meirelles, então, é presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva. Ele é comunicólogo, escritor e professor honorário do IBMEC, foi fundador e presidente da Data Favela e do Data Popular, onde conduziu centenas de estudos sobre o comportamento do consumidor brasileiro. Em 2012, Renato fez parte da comissão que estudou a nova classe média brasileira, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, SAI. Considerado um dos maiores especialistas em consumo e opinião pública do país, foi colaborador do livro Varejo para Baixa Renda, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, e autor dos livros Guia para Enfrentar Situações Novas Sem Medo e Um País Chamado Favela. Renato também é colunista das revistas Brasileiros e da Exame.com. Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para nós é um prazer recebê-lo aqui e poder compartilhar aí, então, o seu conhecimento. Tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um bom evento e bom dia. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Casagrande, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês para dividir um pouco do que a gente tem estudado aí sobre a cabeça dos jovens e a cabeça dos brasileiros. Eu reuni aqui uma série de estudos nossos, alguns feitos aqui para o próprio CIE, outros lá do Instituto Locomotiva, e outros numa grande plataforma que nós temos que chama Observatório do Estudante. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho como está pensando essa parcela que não só é o presente da juventude brasileira, como é o futuro do nosso país. Mas eu queria começar fazendo um convite para as senhoras e para os senhores. Nós vamos ver, ao longo dessa nossa apresentação, um monte de gráfico, um monte de número, um monte de tabela. E o que eu queria que vocês não esquecessem, nem hoje, mas principalmente na carreira que a maioria de vocês estão começando hoje a desenvolver, que atrás de cada número, de cada gráfico, de cada estatística, tem a história de alguém. De um jovem que tem sonhos, de uma menina que sonha com o primeiro emprego, de um rapaz que sonha em ser efetivado no estágio. Hoje, na vida de vocês, não se esqueçam nunca que existe amor no Excel. E muitas vezes a gente esquece que tem amor no Excel, que os números nada mais são do que a representação da expectativa e da história de vida dessas pessoas. E é sobre gente que nós vamos conversar aqui hoje. E eu queria começar mostrando um pouco das diferenças de como o jovem se vê para a forma em que a população um pouco mais madura, vamos dizer assim, também se enxerga. A primeira questão é considerar o que é jovem e o que não é jovem. Tem vários critérios que falam o que é jovem e o que não é jovem, mas basicamente algumas vezes tem mais a ver com o estado de espírito do que com a idade em si. Por exemplo, eu, por exemplo, já nasci velho. É uma questão de... tem mania de velho, sabe aquelas coisas de... não aperta o tubo da pasta de dente no meio, tem que apertar no começo, é mania de velho. Tem gente que nem sabe o que é isso. Mas a gente quis entender dos jovens e das pessoas mais maduras. Opa! Saiu daqui, amigo. Eu sei dançar também. A gente quis entender dos jovens e das pessoas mais maduras um pouco como eles se enxergam e como as pessoas maduras se enxergam.
Esse tem dois objetivos. Isso. O primeiro objetivo é sacar um pouco como essas pessoas estão se vendo e os valores que são relacionados a elas. E começar a diagnosticar uma diferença geracional aí. O que a gente vê? O azulzinho são como os jovens se veem. E o pessoal mais maduro está no laranja. Os jovens se veem mais sonhadores, mas menos honestos do que os mais velhos. E um pouco menos alegres do que os mais velhos. Os dois se consideram felizes, a gente vê que o jovem é mais simpático, mais simpático como as pessoas mais velhas. Em geral, o jovem é mais sonhador, aventureiro, inovador, moderno, acha que tem mais estilo do que as pessoas mais velhas. Há controvérsia sobre isso, né? A gente sabe que estilo é aquela... Daí você olha aqueles cabelos roxos e azuis, é uma questão de gosto, obviamente. Feliz, simpático, sensual e segue muito mais a moda. Em compensação, em geral, as pessoas mais velhas se veem como mais trabalhadoras, bem informadas, honestas, inteligentes e cultos. Como é que a gente fez isso? Primeiro a gente perguntou para os jovens quanto que eles se acham e para as pessoas mais velhas como que elas se acham. Então não é o jovem julgando o velho ou o velho, maduro, desculpa, o jovem julgando o maduro e o maduro julgando o jovem, mas como cada um se vê. E isso aponta algumas questões interessantes para o nosso debate aqui. Que é o quanto que o jovem, de fato, não se considera ainda tão trabalhador, tão bem informado, tão honesto, tão inteligente, tão culto como as pessoas mais velhas se colocam. Por outro lado, isso aponta para um outro caminho também. O caminho de que, muitas vezes, a ideia do que é ser culto, do que é ser bem informado, é uma ideia que varia muito de geração para geração. Eu quis começar com esse gráfico para anteceder um cuidado que nós temos que ter toda vez que nós vamos analisar algum tipo de pesquisa, algum tipo de informação sobre as pessoas. Que é o cuidado por não achar que a coerência que os maduros aprenderam a ter no século XX servem para entender os jovens do século XXI. E eu trouxe alguns exemplos para mostrar que as questões são um pouco menos óbvias do que a gente imagina. 74% dos jovens que se dizem contrários ao feminismo, por exemplo, afirmam defender a igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, são feministas. 51% dos jovens que dizem que a democracia é sempre o melhor regime político afirma que o Brasil seria melhor se não tivesse nenhum partido político. 86% dos jovens favoráveis a partidos de direita afirmam que o governo deve promover justiça social. E 68% dos jovens favoráveis a partidos de direita consideram positivo que o governo tenha empresas públicas fortes. Tem vários assuntos. Eu lembrei de cabeça aqui que nós perguntamos se os jovens, a quantidade de jovens que afirmam estar fazendo algum tipo de dieta. E 60% dos jovens afirmam estar fazendo algum tipo de dieta. Desses que responderam que estão fazendo algum tipo de dieta, 54% afirmam não abrir mão de comer doces e frituras. Vocês não entenderam, uma dieta balanceada, né? Doce e fritura, nos dois. As coisas são muito menos óbvias do que nós gostaríamos que fosse. As pessoas vivem cotidianamente um conjunto de contradições. E os jovens são o que talvez seja uma das maiores expressões dessa contradição. O bacana de quando a gente faz o exercício de entender um pouquinho a cabeça das pessoas que estão por trás dos números, a gente faz o exercício de humildade, de tentar se colocar ao redor do outro, é que a gente consegue entender que talvez as nossas métricas de pesquisa, os nossos entendimentos pela sociedade,
seja um pouco diferente do que quem a gente está estudando, no caso, os jovens, tem sobre si mesmo. Tem um poeta russo que chamava Mayakovsky. O Mayakovsky escreveu um poema assim, sobre o olhar da juventude, né? É mais ou menos assim: talvez um dia, exibindo erudição, um velho sábio vos diga que foi outrora cantor da água fervida, inimigo ferrenho da água da bica. Ó professor, tire seus óculos de bicicleta, deixe que eu mesmo falo de meu tempo e de mim. Eu queria dividir esse poema com vocês para deixar claro que isso é sempre uma visão de alguém que já nasceu velho sobre a juventude que está aí, que é a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente. Vamos entender um pouquinho como os jovens enxergam o Brasil de hoje. E é impossível entender como os jovens enxergam o Brasil de hoje sem a gente voltar um pouquinho no tempo e entender como que essas novas tecnologias impactam o jeito dos jovens pensarem. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quem aqui tem um pai ou uma mãe que fizeram faculdade? Levanta a mão, por favor. 71% dos jovens hoje são a primeira geração de universitários na família. Desculpa, 71% dos jovens estudaram mais do que os pais. Entre os universitários, 65% são os primeiros universitários da família. E isso gera uma expectativa gigantesca que a família tem sobre os jovens. O outro detalhe interessante é que a gente tem hoje convivendo na mesma sociedade brasileira pessoas que são nativas digitais, que acessam a internet desde muito cedo, convivendo com pessoas que tinham que declarar o telefone fixo no imposto de renda. Nós temos pessoas que cresceram num ambiente de nenhuma tecnologia, convivendo com jovens que não entendem a expressão caiu a ficha, porque nunca usaram um orelhão na vida. Para quem não sabe, durante anos no Brasil, você tinha telefones públicos em que o preço da ligação era uma ficha telefônica marrom. Talvez vocês tenham estudado isso no vestibular, ou no cursinho ou na aula de história. A expressão caiu a ficha tem a ver com isso, caiu a ficha no celular, no orelhão. Só que é bem possível que um grande número de pessoas nunca usaram orelhão com fichas, que usaram orelhão aqui, usaram com cartão. Que foi o avanço tecnológico que era o telefone de ficha. O fato é que tudo isso fez com que, amigo, muitos fizeram com que a gente tivesse uma grande revolução no acesso à internet no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas nos últimos 10 anos, o Brasil ganhou mais de 60 milhões de pessoas que acessavam a internet. Mais de 60 milhões de pessoas nos últimos 10 anos. É mais do que uma Argentina que não acessava a rede mundial de computadores e passou a acessar. E quem impulsionou essa lista foram os jovens. Hoje, praticamente não existe diferença na penetração de internet entre os jovens da classe A e os jovens da classe C. Eu consigo, não tem problema não. A gente vai improvisando aqui. O que significa isso? Significa que a renda não é mais um diferencial de acesso à rede mundial de computadores. Quando você olha os mais jovens, o número de jovens da classe A, proporcionalmente, que acessam a internet, é muito próximo ao número da classe C. Quando você olha entre os mais velhos, isso muda.
A grande maioria da população mais velha que acessa a internet é da classe A e B. A grande maioria da população mais jovem é das classes C e D. E a gente quis entender o quanto que as pessoas acham que a internet muda a sua própria vida. O quanto que as pessoas acham que a internet muda a vida das pessoas. Sobre vários assuntos. Então a gente viu o quanto que a internet muda o jeito de procurar emprego. Mais de 90% das pessoas afirmam que a internet muda o jeito de procurar emprego. O jeito de se relacionar com a família, de buscar informações, de estudar. Quem aqui usa a internet para estudar? Levanta a mão, por favor. Fantástico. Vocês imaginam como seria estudar sem internet? Acreditem, não é fácil. E aí, você tem, de novo, uma grande diferença de que nós temos hoje, muitas vezes, escolas com uma visão completamente analógica de ensino, que ensinam exatamente do mesmo jeito que ensinavam na Idade Média, com uma única pessoa falando e as outras assistindo, convivendo com alunos completamente conectados e digitais. A diferença é que quando eu estudei, eu não sou tão velho assim, mas quando eu estudei no primeiro grau, o professor era a única fonte de informação que a gente tinha dentro da sala de aula. Ele era o único provedor de conteúdo que existia na sala de aula. E a nova geração tem o professor e várias outras fontes de conteúdo questionando o que o professor está dizendo. Os professores começaram a ficar preocupados com a cópia e o plágio. Preocupação que eles não tinham quando as pessoas copiavam da enciclopédia Barça, que talvez alguns de vocês nunca ouviram falar. Vocês terem uma ideia, existia uma profissão que chamava vendedor de enciclopédia. Era um sujeito que batia na porta da tua casa para vender uma coleção de mais de 20 livros que tinha todo o conhecimento do mundo. Na casa da minha avó ainda tem enciclopédias Barças. Colocadas algumas recortadas, que a gente ia recortando pelos meu pai e meus tios para isso. Isso simplesmente mudou porque eu tenho muito mais do que uma enciclopédia Barça no celular. Outra coisa que mudou, e a pesquisa aponta, é a forma das pessoas se relacionarem. Afetivamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pessoal, só vale dizer a verdade, ok? Combinado? Sim ou não? Quem aqui tem ou já teve o Tinder ou o Happn instalado no celular? Muito bem, os que falaram a verdade, parabéns. Eu tenho, hoje, mais de 50% dos jovens que afirmam que a internet mudou para melhor o seu jeito de conseguir paquerar, namorar ou se relacionar. Mas eu tenho 8% que diz que mudou para pior. Sabe quem são? Os que não colocam bloqueio no WhatsApp. Amigo, deixa eu te contar. Bota a senha no WhatsApp. Porque os que não botam afirmam que a internet mudou para pior a forma de se relacionar com as pessoas. O fato é que essa dinâmica que existe na internet também intensificou e muito a forma das pessoas construírem a sua própria identidade, por exemplo. Você tinha antes movimentos, isso foi algo fomentado pelos algoritmos, eu já explico os algoritmos, mas você passou a ter um conjunto de movimentos de pessoas que passaram a se organizar de acordo com algumas causas ou identidades. São os jovens que lideram o crescimento dos coletivos feministas, por exemplo. São os jovens que lideram
os movimentos de combate ao preconceito racial, os movimentos de defesa da liberdade de identidade de gênero e o movimento LGBT. São os jovens que passaram a se organizar de uma forma e com uma dinâmica muitas vezes não imaginadas em outros momentos da nossa história. Em compensação, e esse é um lado que nós temos que prestar atenção, quando nós vamos entender o papel que a internet tem na vida das pessoas, em especial dos jovens, é que se criou uma lente sobre o tipo de informação, e um filtro, sobre o tipo de informação que chega para as pessoas. E isso tem a ver, antes de tudo, com os algoritmos. Pessoal, vamos lá. Algoritmos de forma simples. O que é algoritmo? É uma forma matemática que, para buscar o engajamento das pessoas, tenta fazer grupos que são cada vez mais homogêneos, ou seja, parecidos entre si, e heterogêneos entre eles. Ou seja, grupos cada vez mais coesos, mas que conversam menos com outros grupos. E isso acaba fazendo com que se filtre as informações. Por exemplo, se alguém que gosta de futebol e mora na Moca, se a gente entrar numa página de uma rede social de alguém que gosta de futebol e mora na Moca, nós vamos ter certeza que o Juventus tem mais torcedor do que o Corinthians no Brasil. Por quê? Porque só aparece na timeline as pessoas que curtem e comentam os assuntos que pensam parecidos com eles. Isso faz com que, na prática, as redes sociais também funcionem como um adestrador de cães, em que você recebe reforços positivos para as coisas boas, são as curtidas e os likes, e reforços negativos para as coisas que você não curte, para as pessoas que têm opiniões diferentes das suas, que é a bronca que a gente dá no cachorro. E com isso a gente acaba tendo posições cada vez mais radicais sobre um conjunto de temas e um conjunto de assuntos. Então, se ao mesmo tempo a internet permite com que você encontre pessoas que você não conhecia, mas que têm um pensamento parecido com o seu, ao mesmo tempo em que a internet te permite questionar aquelas verdades que muitas vezes só aparecem na televisão, a internet também vai criando grupos que não conversam tanto entre si. A internet e as redes sociais funcionam como aquele colega do colégio que fica falando, sabe aquele colega? Olha, quem é mais corajoso, cospe na minha mão, tira a mão e um cospe na cara do outro. Aquele colega que fica pilhando para você não deixar barato alguma brincadeira de um outro colega. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha que está cheio de independência, mas que na prática a gente só está sendo pilhado por um algoritmo que quer incentivar as interações na rede. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Estou usando a minha cota de improviso aqui, enquanto o PowerPoint efetivamente não volta. Mas eu sou um cara de fé, uma hora vai dar certo. A outra questão chave que a gente precisa entender sobre essa relação dos jovens com o mercado de trabalho é uma ideia de família que começa a mudar de geração para geração. Vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é, quando você pergunta para os brasileiros como um todo, a concordância com a frase, só é possível ser feliz constituindo família. Essa é uma chave em que uma frase que 8 de cada 10 brasileiros concordam. É quase um valor universal entre gerações, entre regiões do país, entre homens e mulheres. Agora pensem bem, quando eu falo essa frase e pergunto para vocês, qual é a representação estética que essa frase pode ter? Se eu fosse fazer uma propaganda que resumisse esse conceito de constituir família, como é que ia ser essa família da propaganda? Uma família margarina, né? Um casal heterossexual,
com 1 ou 2 filhos e um golden. Então eu fico imaginando se chegasse o extraterrestre aqui e fosse entender, fazer um censo canino do Brasil, pelas propagandas, ia parecer que eu tenho mais golden que vira-lata no Brasil, né? Só que na prática, apenas 1/3 das famílias brasileiras, 1/3 das famílias brasileiras tem essa constituição da família margarina. Por quê? Porque cada vez mais nós temos, de um lado, pessoas morando sozinhas e pessoas mais velhas morando sozinhas. Do outro lado, o que nós temos? Novas constituições de famílias que estão longe de ser iguais à família tradicional. Mães solteiras, pais solteiros, casais sem filhos, relacionamentos homossexuais. E não é porque essa constituição da família seja diferente que o valor da família não é um valor universal para todos os outros. Uma outra mudança que existe, também relacionada ao comportamento da nova geração com a antiga geração, está diretamente ligada, está diretamente vinculada à divisão das tarefas domésticas. Há um tempo atrás, nós fizemos uma pesquisa, há 10 anos atrás, e perguntamos para os brasileiros, na verdade perguntamos para as moças, o que era necessário um rapaz ter para levá-la para o altar. Apareceram 3 características. 3, apenas. Há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. O cara precisava ser trabalhador, já há 10 anos atrás, não estavam a fim de sustentar vagabundo. Precisava ser carinhoso e precisava ser honesto. Homens, atenção, para mulher, honesto é igual fiel, ok? Você pode ser um estelionatário, que se você for fiel, tá tudo bem. É só para entender a relação. Nós voltamos a fazer essa pesquisa no início desse ano, olhando para os jovens. E algumas coisas foram diferentes. Primeiro, a resposta inicial. Quem falou que eu quero ir para o altar? E algumas, quem falou que é com rapaz? Mas das que responderam que sim e que é com rapaz, o número de características subiu de 3 para 13 características. 13 características. Agora, além das 3, precisava ser vaidoso, mas não precisa fazer sobrancelha. Não podia ser ciumento. Tinha que ser parceiro nos sonhos dessa mulher. E que o marido ideal não era aquele que ajudava a mulher nas tarefas domésticas. Era aquele que sabia que não tinha que ajudar nada, porque a obrigação não é dela. Ele tinha que fazer a sua parte na divisão das tarefas domésticas. E isso é, graças a Deus, uma mudança geracional. A Deus e a muita briga do movimento feminista, das mulheres e da mobilização. Essa mudança geracional é o que tem levado ao empoderamento, que não mais é o empoderamento, que é algo dado por outro, mas o apoderamento, que é quando eu já sei qual é o meu direito, não preciso que ninguém me diga não, amigo. Que faz que situações como a do José Maier, artista da Globo, que assediou, ganhasse a repercussão que ganhou. Que faz com que casos como o do William Vac levasse a sua demissão na Globo. Coisas que eram naturalizadas há tempo atrás e que hoje não cabe mais no século XXI.
E não cabe mais, antes de tudo, pelo engajamento que os jovens passam a ter nas redes sociais. Quem lembrar dos Trapalhões, que são fantásticos, humor, que talvez os mais jovens só conheçam o Didi do Criança Esperança. Lembro do quanto que o racismo era naturalizado nas piadas que eram feitas nos Trapalhões, e que hoje simplesmente não cabe quando o apresentador de um telejornal de maior prestígio da televisão brasileira faz um comentário racista e volta. Ufa! Voltando. Eu vou passar alguns slides que eu já falei aqui com vocês. Mas o fato é que... Agora precisa ir para frente. Amigo, o negocinho aí... Aqui fala que as pessoas são conectadas, aqui fala das ideias, aqui fala que a maior conexão é o smartphone, parênteses. Isso é importante. O smartphone está presente em basicamente todos os jovens que acessam a internet. O detalhe que esse gráfico não diz é que, entre os jovens, 45% dos jovens tiveram o smartphone o primeiro device de acesso à internet. Significa o que na prática? Significa que ele entrou na internet pela primeira vez por um smartphone e não por um computador. 2/3 dos jovens da classe C têm o smartphone como o único device de acesso à internet. A única forma de acesso à internet. Não tem outros computadores ligados à internet. A internet transformou a sociedade assim como transformou o mundo corporativo. 96% dos jovens afirmam que a internet mudou a sua forma de discutir política, 98% de como escolher produtos e serviços e 93% de como se relacionar com amigos e parentes. E como eu disse nas histórias todas que a gente estava conversando aqui, 81% afirmou que a internet mudou a forma de exigir os seus direitos, que eles exigem mais direitos hoje do que exigem no passado, graças à rede mundial de computadores. O fato é que todas essas mudanças aconteceram. Se vocês conseguirem mudar isso daqui para o computador que está instalado ali, eu agradeço, que daí fica mais fácil eu controlar a apresentação, tá? Que o Brasil está em crise. Hoje, 98% acreditam que o Brasil está em crise. Eu estou atrás dos 2% que acreditam que não, tá? Acho que estão todos em Brasília. 78% avaliam de forma negativa a situação econômica do país e 53% afirmam que a economia brasileira está pior do que no ano passado. E isso impacta diretamente algumas coisas na vida dessas pessoas. Se por um lado ele acha que ele está feliz na sua vida familiar, na sua vida de uma forma geral e na sua vida social, na sua vida profissional e na sua vida financeira, os jovens não estão nem um pouco felizes. O que coloca um grande desafio, de um lado, de um jovem que está infeliz com a definição dos rumos da sua vida profissional e com a grana que tem em casa, e de outro lado, empresas contratando jovens que não estão muito felizes também. E algumas outras empresas fazendo com que os jovens fiquem menos felizes ainda com relação a isso. Quanto você diria que se preocupa em perder o seu padrão de vida? 84% afirmam estar preocupados, os jovens afirmam estar preocupados com a perda do seu padrão de vida. E, no geral, quando a gente pergunta, o seu grau de satisfação com a vida privada é muito maior do que o seu grau de satisfação com a vida pública. Na prática, a gente vê com que os jovens começam a, logo no início, ou na transição para a sua vida adulta, a viver numa tempestade perfeita de crises. 98% dos jovens acham que nós vivemos numa crise econômica, 96% uma crise política, 96% uma crise de liderança e 94% uma crise de perspectiva.
O que na prática isso significa? Significa que eles não estão vendo luz no fim do túnel. A gente fez uma pergunta para os jovens, que eu vou repetir aqui para vocês, mas vocês podem responder em silêncio. Vocês são capazes de dizer o nome de alguém que conseguiria tirar o nosso país da crise? 86% dos jovens não souberam dizer o nome de ninguém que conseguiria tirar o nosso país da crise. 86%. Mas 14% disse o nome de alguém. E vocês sabem quem é que lidera isso? Dentre os 14%? O Papa Francisco. E quando um argentino é a melhor solução que um brasileiro enxerga para sair da crise, é porque a gente está à espera de um milagre. Simples assim. Não é pouca coisa isso. Então essa crise de perspectiva também leva a uma angústia que não para de crescer na juventude brasileira. E uma insatisfação gigantesca que começa a se manifestar na política. E a gente precisa entender que, diferente do que os mais velhos pensam, não é verdade que os mais jovens não se interessam pela política. O movimento feminista é uma atividade política. A briga por passagem mais barata é uma atividade política. O movimento de combate ao racismo ou de identidade sexual são atividades políticas. O que os jovens não gostam são dos partidos e da velha política. O que é bem diferente de não gostar da política. Não é de hoje que o jovem quer mudanças na política brasileira. Opa, pode passar? Vamos voltar um pouquinho atrás. Na véspera do impeachment da Dilma, 61% defendiam o impeachment da Dilma. E já naquele momento, 60% defendiam o impeachment do Temer. Pelos jovens, a questão não era ter um impeachment, era ter novas eleições. É poder voltar a decidir. Hoje a rejeição do Temer é ainda maior e a vontade dos que gostariam de impeachment do Temer é ainda maior. Aliás, o Temer conseguiu uma proeza fantástica, né? Ser pior avaliada do que a Dilma. Tem que se esforçar muito para isso. Não era uma tarefa fácil, mas o cara está lá todo dia se esforçando para isso. Hoje, o jovem brasileiro não se enxerga nos políticos os valores que eles têm em si mesmo. 81% dos jovens se consideram confiáveis, 80% honestos, 62% trabalhadores, 61% preocupados com os outros. Quando você pergunta, tá, e os brasileiros? O número cai para 23%, são honestos. E os políticos? Cai para 4%. Honestos, 80, 19, 5. Trabalhadores, 62, 46, 4. Preocupado com os outros, 61, 17, 3. A única coisa que os políticos são mais do que os jovens são ricos. Na visão dessas pessoas. Não é à toa que quando você pede uma nota de 0 a 10 que o jovem daria para as instituições, a democracia é 2,51. O prefeito 2,43, o governador 2,35, o Congresso 1,89, os partidos políticos 1,45. Vamos mais do que isso. Opa, cadê? Peraí, mais um. Opa, volta. Quando você, já volta para o slide anterior, quando você pergunta a nota que ele dá para os políticos de uma forma geral, 1,39, os senadores, 1,62, os deputados federais, 1,87, os deputados estaduais, 1,76, a forma como se é feita a política, 1,04, e os trabalhos dos políticos de uma forma geral, 1,04. Ou seja, se os jovens fossem os professores dos políticos, os políticos tinham tomado o pau direto, não tinha nem direito à recuperação. De 0 a 10, 1. 1. Tamanha é a desconexão que existe entre os políticos, que são analógicos, para o jovem eleitor, que é digital. Nessa realidade, onde 98% dos jovens afirmam estar insatisfeitos com os governantes do país, que apenas 4% confiam em algum partido político, apenas 6% confiam nas lideranças políticas. Então, o grau de insatisfação é gigantesco com a política. E, infelizmente, os políticos não têm feito a sua parte para mudar essa situação.
não é à toa que 81% dos jovens preferem votar em alguém que atualmente não exerce cargo. Quando você pergunta, você votaria ou não em um candidato que atualmente exerce cargo de deputado ou senador? Só 19% afirmam que poderiam votar em alguém que hoje exerce um cargo de deputado ou senador. Não quer dizer que votaria, só que poderia votar. O lado ruim disso é que passa-se, no senso comum da juventude brasileira, a entender que político é tudo igual. Acreditem, alguns não são. Uns são piores que os outros. Mas não são iguais, efetivamente. Quando... Opa, pode passar? Você pergunta para essas pessoas, a opinião delas da polarização política tem dados que são surpreendentes. 79% dos jovens acham que o problema do país não é o partido A ou B, mas o sistema político como um todo. 85% acham que as pessoas deveriam se unir por causas e não mais brigar por partido A ou B. E 84% afirmam que brigar por partido A ou B faz com que não se discutam os reais problemas do Brasil. Acontece que talvez o melhor retrato da velha política brasileira seja falar mal do adversário. 91% dos jovens brasileiros afirmam terem xingado ou falado mal de algum político no último mês. No entanto, apenas 16% afirmam simpatizar com um político que fala mal do seu adversário. O que você acha de um político que fala mal do seu adversário? 3/4 acreditam que falam mal porque não tem proposta, 73% que só está interessado em ganhar a eleição e apenas 12% afirmam que estão interessados em alertar a população sobre o seu adversário e apenas 5% estão interessados em melhorar a vida das pessoas. Ou seja, o que os jovens estão nos contando é mais ou menos o seguinte: eu posso falar mal, um concorrente não pode. Se os políticos entendessem isso, eles iam parar de gastar tempo criticando o adversário, iam focar a sua energia em fazer propostas para o futuro e para a melhora do Brasil. Coisas que, de fato, não acontecem. E isso leva a um distanciamento cada vez maior dos jovens com os políticos. Não é à toa que 67% dos jovens afirmam votar para presidente por exclusão e não por afinidade. Afirmam votar no menos pior. E 91% acreditam que os políticos governam para os interesses próprios e não para defender o interesse da população brasileira. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. A ideia também é falar um pouquinho como é que está a relação desse jovem com o mercado de trabalho. Primeiro que existe um desafio da inserção dos jovens no mercado de trabalho que não é de hoje. A gente vê que a juventude é comumente associada a um momento de esperança e de oportunidades. No entanto, quando se trata do mercado de trabalho, os desafios da inclusão não são desafios tranquilos de serem superados. Em geral, e tem vários estudos do OIT que mostram isso, o jovem está muito mais disposto a aceitar condições piores de trabalho em buscas de experiência. O problema é que as empresas não entendem que a contrapartida disso é investir de fato na formação profissional desses jovens. Então você tem empresas querendo contratar uma mão de obra barata, mas não querendo qualificar essa mão de obra, e do outro lado os jovens sendo, muitas vezes, subcontratados. E não tendo a contrapartida daquela grana que ele recebe a menos, não tendo essa contrapartida em educação, em qualificação profissional, em desenvolvimento pessoal e profissional. E é isso que precisa, de uma vez por todas, mudar. Diversos estudos também apontam um exemplo do desemprego e a rotatividade que costuma ser muito maior entre jovens, que o ingresso dos jovens no mercado de trabalho se dá de maneira, muitas vezes, precária. E quando você vai pegar entre os jovens que estão entrando na faculdade, muitas vezes não tem nada a ver o estágio que ele está fazendo na faculdade com o curso que ele está desenvolvendo. Uma das coisas mais bacanas dos trabalhos desenvolvidos por instituições como o CIE
é exatamente mudar essa realidade. Seja pela lógica da qualificação, seja pela lógica de garantir com que as empresas, de fato, ensinem para as pessoas. E você não vai conseguir ter uma nova geração de trabalhadores qualificados, que impactam não só na melhora de vida das pessoas, mas na melhora da produtividade do país, sem que isso, de fato, aconteça. Na verdade, o trabalho decente é aquele que proporciona uma remuneração justa, segurança e uma proteção social, que ofereça a perspectiva de desenvolvimento e igualdade de tratamento com esses jovens. E muitas vezes isso simplesmente não consegue ocorrer no dia a dia das pessoas. A gente vê que o estudo é visto hoje pelos jovens como um passaporte para se ter um emprego e a tão sonhada estabilidade. É como se as pessoas, de fato, achassem que só através do estudo você consegue ter uma garantia, uma poupança, não financeira, mas uma poupança de oportunidades que garantem o desenvolvimento. Não é à toa que a gente tem várias famílias que param de pagar a aposentadoria para garantir o estudo e a universidade do filho. Porque acham que nada garante mais o futuro de toda a família do que o diploma universitário. Se por um lado isso mostra o valor da educação, por outro lado mostra um peso enorme no ombro das pessoas, que começam a sentir a responsa de ter que cuidar da velhice dos pais. E isso é muito diferente entre as classes econômicas no Brasil. O cara da classe A não está preocupado com a velhice do pai. O cara da classe C e D está, porque sabe que os pais depositaram toda a esperança neles. É por isso que um jovem da classe A não sabe que curso fazer, faz 6 meses de gastronomia, desiste, depois vai fazer hotelaria, depois vai fazer turismo, depois termina em administração. E os jovens da classe C aproveitam muito mais aquela oportunidade de um curso, que deixa claro a oportunidade no mercado de trabalho que ele vai ter. 80% dos jovens concordam que a principal função de um diploma de graduação é abrir portas de emprego ou promoções profissionais. E quando você pergunta o que existe de mais positivo no Brasil, a possibilidade de estudar, liberdade de expressão, estabilidade econômica e depois ter uma democracia. Mas a possibilidade de estudar lidera o que os jovens consideram que tem mais legal no país que vivemos. E nesse momento, é preciso dizer que metade dos universitários brasileiros só tem acesso à universidade graças a algum tipo de política de cota ou de incentivo financeiro, como FIES e ProUni. Metade dos universitários brasileiros. Se você sabe que em 10 anos o Brasil ganhou 9,6 milhões de pessoas a mais que se formaram na universidade, isso só foi possível graças a políticas claras de inclusão, que tentam corrigir desigualdades históricas através da geração de oportunidade. E isso não é um detalhe, porque cada real a mais, cada ano de estudo a mais na vida de alguém, significa 15,5% a mais no salário médio das pessoas. Se eu isolo todas as variáveis, estudou mais, ganha mais. Então não é à toa que a busca por uma educação de qualidade lidera a preocupação dos jovens brasileiros. E não é à toa também que as pessoas hoje estão mais preocupadas com o seu futuro profissional do que em se formar. Por quê? Porque é como se a carteira de trabalho, ou ser dono do próprio negócio, fosse o objetivo final do estudo. Se para a classe A o estudo é um valor por si só, para os jovens das classes C e D, o estudo é a forma de conseguir se dar bem no mercado de trabalho. Vamos lá. Como é que são hoje os 36,7 milhões de jovens brasileiros hoje
de 14 a 24 anos. 37% só estudam, 27% só trabalham, 13% estudam e trabalham e 23% são jovens nem, que nem estudam e nem trabalham. Eu acho engraçado que de vez em quando sai matéria na TV sobre o perfil do jovem que nem estuda e nem trabalha. E pessoas muito mais velhas falando sobre quem é esse cara. E se construiu um estereótipo que o nem é um vagabundo. Que não estuda porque não quer e não trabalha porque não quer. Nós vamos tentar entender quem era o jovem nem. Quem são esses 23% que nem estudam e nem trabalham? Dos 36,7 milhões de jovens brasileiros. E a gente viu que a grande maioria é formada por mulheres que engravidaram, que não tem creche e não tem com quem deixar seus filhos, que se fossem trabalhar seria num subemprego e que o dinheiro que ela teria não daria para pagar nem a própria creche. E que o nem está longe de ser um vagabundo. Que o nem é o mais puro retrato da ausência de oportunidades que existe na juventude brasileira. Ah, mas o meu vizinho não estuda nem trabalha e vive da rua. É exceção, acredite. Como regra, o nem é bem diferente do que isso. Eu tenho hoje 28,6% de desempregados de 14 a 24 anos. 22% de desempregados com ensino superior. E 41,4% de desempregados entre os jovens do ensino médio. Ou seja, o desemprego, quanto mais jovem, menos escolarizado, maior é o desemprego. A questão básica é que a expectativa que os jovens têm com relação ao seu futuro pessoal é bem diferente da expectativa que esses jovens têm com relação ao futuro do Brasil. Só 33% acham que o país vai melhorar no próximo ano, mas 76%, pouco mais de 3/4 acham que a própria vida vai melhorar no próximo ano. E isso acontece basicamente por quê? Porque eles acham que o Brasil depende dos políticos e a própria vida depende do seu trabalho e do seu esforço. Isso acontece, essa contradição acontece, porque quando a gente pergunta quem pode contribuir para a melhora de qualidade de vida no próximo ano, entre os jovens, 65% dos jovens afirmam eu, o meu trabalho e o meu esforço. 41% afirmam Deus, minha fé e minha igreja. 40% a minha família e os meus parentes. Nesse nosso último estudo, a sorte passou o governo federal. 31% atribuem à sorte a responsabilidade sobre a melhora de qualidade de vida no próximo ano. Ou seja, para os jovens, o trevo de 4 folhas pode mais ajudar a ter um futuro melhor do que o presidente da República. Tendo a concordar com os jovens. Quem quer alguma coisa tem que correr atrás para conseguir. Não adianta ficar esperando nada de ninguém. 96% dos jovens concordam com essa frase. Opa, pode mudar? E não é à toa que 43% dos jovens têm intenção de abrir um negócio próprio. É engraçado isso, porque quando você olha de um ponto de vista histórico, o sonho, na época dos meus pais, o sonho do jovem era entrar numa empresa e se formar na mesma empresa. Eu vou ser funcionário da GM e me formar na GM. Para os jovens da minha geração, não estava nem aí para a empresa. Eu quero ser disputado pelas várias empresas do mercado. Isso aí é quem oferece o melhor emprego, o melhor salário, a melhor oportunidade. Hoje a gente começa a ver uma realidade em que o maior sonho é ser dono do próprio negócio. Aqui são os que têm intenção de ter o próprio negócio. Quando você pergunta, se você pudesse escolher entre ser dono do próprio negócio, ser um funcionário público, ou ter um emprego com carteira assinada, a maioria absoluta prefere ser dono do próprio negócio. E as empresas estão tendo que lidar
com uma geração de profissionais que só vai topar ficar em empresas que deem espaço para ele fazer esse interempreendedorismo, desenvolver os seus projetos e o seu negócio dentro da própria empresa. Só que muitas vezes os gestores não estão preparados para isso, porque são gestores que cresceram debaixo da chibata, que quando eles eram estagiários, analistas, trainees, tinha um chefe que só dava porrada, eles queriam reproduzir isso. E isso simplesmente não serve para engajar a nova geração de profissionais que está surgindo no Brasil. Ainda bem. Só que esses gestores estão acostumados com isso. E começa a ter um choque cultural gigantesco entre a nova geração que sonha em empreender, mas que ainda não está empreendendo, está nas próprias empresas, tendo que obedecer e seguir ordens de pessoas que simplesmente não entendem o jeito que eles pensam. Para a gente terminar, como esses jovens enxergam hoje o Estado? Opa, vamos lá? Mais exigentes e conectados hoje, os jovens começam cada vez mais a demandar melhora nos serviços públicos. Hora do enter e a minha bateria está acabando aqui. Frases que mais concordo sobre, em primeiro lugar, para que serve o governo? 93% acham que o governo deve garantir igualdade de oportunidade para todos. E isso é um outro dilema que muitas vezes faz com que as empresas tenham uma certa dificuldade de lidar com os jovens no mundo corporativo. Quem aqui já participou de entrevista de estágio, levanta a mão. Boa. Provavelmente na entrevista de estágios, o cara que estava te entrevistando virou e falou o seguinte: olha, nós somos uma empresa que acredita na meritocracia. Você crescer na empresa depende só do seu trabalho e do seu esforço. Muitas vezes as pessoas da elite, os que são filhos e netos de universitários, aqueles que já nasceram ricos, acreditam que inclusive têm o sucesso graças ao seu trabalho e ao seu esforço, e não o fato de ter estudado nas melhores escolas, conhecido o mundo inteiro, ter feito cursos de inglês, com um conjunto de oportunidades de quem teve que estudar e trabalhar desde criança não teve. O mundo corporativo tem uma dificuldade de entender que a meritocracia só existe numa sociedade onde existem igualdade de oportunidades. Que a meritocracia só existe de verdade quando todos largam do mesmo lugar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um atleta que nasceu rico e que sonha em ser campeão olímpico. A família investe nesse sonho, contrata um nutricionista, um treinador, os melhores tênis, faz com que ele treine todo dia depois da escola. E do outro lado eu tenho um jovem da periferia que também sonha em ser campeão olímpico, mas que tem que correr com tênis vagabundo, ou que só consegue treinar à noite porque depois da escola tem que estudar, que não sabe nem o que é nutricionista, come o que tem. Quem tem mais chance de ser campeão olímpico? O jovem rico. Para um cara da periferia ser um campeão olímpico, ele tem que se esforçar muito mais do que para um cara rico ser campeão olímpico. Então, qual é o mérito na frente de alguém o mérito que existe em alguém que ganha uma corrida de 100 metros largando 50 metros na frente? E essa visão deturpada de meritocracia, que infelizmente existe ainda no mundo corporativo, faz com que, muitas vezes, condições e características que deveriam ser valorizadas não são num processo seletivo. Porque o cara da periferia tem que aprender desde cedo a trabalhar em equipe.
porque senão ele não sobrevive. Um jovem que nasceu e cresceu na periferia sabe muito mais do que um jovem rico a se virar, a sair bem de uma situação difícil, a improvisar, que são valores cada vez mais esperados nas empresas, mas que muitas vezes não estão presentes na grande maioria dos processos seletivos. Por que isso? Por que não estão presentes na grande maioria dos processos seletivos? Porque a primeira barreira que encontra é se fala outro idioma ou não fala outro idioma, que colégio, que universidade você estudou. Eu fui anos na minha vida, fui presidente do Data Popular, que foi o primeiro instituto de pesquisa especializado em classes C e D. E se tem uma coisa que eu aprendi durante esses anos todos, é que é muito mais fácil ensinar inglês para alguém que veio da periferia do que ensinar para um cara da elite como o pobre pensa. E se a grande maioria dos consumidores estão nas classes C e D, essas características são muito mais valorizadas para tem que ser muito mais valorizadas na formação e na contratação de executivos. Só que isso muitas vezes ainda fica distante da realidade e do dia a dia da grande maioria das pessoas. É fundamental melhorar a qualidade dos serviços públicos do Brasil. Todo mundo concorda com isso. Governo e iniciativa privada devem unir forças para o Brasil crescer. 6 de cada 10 jovens concordam com isso. E quando você pergunta se isso tem a ver com o tamanho do Estado, e a gente está começando a entrar num processo eleitoral, isso é bem importante, a gente vê que as coisas também para os jovens são um pouco menos óbvias do que se imagina. Você tem um lado da sociedade que fala, eu tenho que ter um Estado mínimo. E uma outra parcela dos políticos falando, não, eu tenho que ter um Estado gigante. Eu estava participando de uma banca de seleção de candidatos para um desses movimentos de renovação política que existem aí. E aí um colega meu, professor, começou a perguntar para um jovem que quer ser candidato a deputado e que nunca participou da política e quer renovar a política, perguntou, você concorda comigo que o Estado hoje é muito inchado? Tem um monte de gente que não faz nada, é um Estado enorme, gordo, que só desperdiça o dinheiro das pessoas. Você é a favor do Estado mínimo? E esse jovem é um jovem que cresceu numa favela aqui de São Paulo. Aí ele respondeu, olha, eu entendo bastante desse Estado que você defende aí, esse Estado mínimo. Onde eu cresci, o Estado é mínimo. Não tem creche, não tem saneamento, não tem escola, não tem nada. O que é um Estado menor do que o Estado que eu cresci na favela, do Estado que eu conheci na favela onde eu cresci? As pessoas têm uma dificuldade de entender que o Estado não tem que ser grande ou pequeno, tem que funcionar. Tanto faz o tamanho do Estado. A parceria público-privada que a gente viu lá atrás mostra, inclusive, que a saída para a democratização das oportunidades no Brasil passa pela parceria público-privada. Vocês sabem qual é o maior programa de parceria público-privada que já existiu no Brasil? O ProUni. É uma política pública operada pela iniciativa privada. É típica parceria público-privada. Aliás, é um valor liberal, os vouchers de educação. Então a gente perguntou para as pessoas, primeiro, o que elas acham do Estado? As pessoas usam o Estado, né? 80% dos jovens tem alguém, ou estuda, ou tem alguém da família estudando no colégio público. 70% utilizou algum hospital ou posto, ou ele ou alguém da família utilizou algum hospital ou posto de saúde público no Brasil. Ao mesmo tempo, você pergunta, você acha hoje que se paga muito ou pouco imposto no Brasil? 61% acha que paga muito. E 81% dos jovens concordam com a afirmação, acho que pagam muito imposto pela qualidade dos serviços públicos que recebem. Só que quando você pergunta, se você pudesse escolher entre pagar
a mesma coisa que se paga de imposto hoje, mas ter melhores serviços públicos, ou manter a qualidade dos serviços públicos que se tem hoje, mas pagar menos impostos, pense, não é piorar os serviços, é manter a qualidade dos serviços hoje e pagar menos impostos de um lado. E do outro lado, pagar a mesma coisa que paga de imposto, mas melhorar a qualidade dos serviços públicos. 82% dos jovens afirmam pagar o mesmo que paga hoje de imposto e ter mais qualidade nos serviços públicos. Ou seja, o problema não está no imposto, o problema está na contrapartida do imposto que você paga. O problema é não ter creche, o problema é faltar professor. Nós fizemos recentemente uma pesquisa com os estudantes da rede pública no Brasil hoje. 43% dos estudantes do ensino médio na rede pública afirmam ter passado de ano sem saber a matéria. 43%, e esses são os que admitem. Pense bem para o sujeito admitir que passou de ano sem saber. 43%, eu não sabia mesmo, o professor me passou, lá tem a tal da aprovação automática e me passou. O problema, então, está na qualidade do que se ensina. 73% afirmam já terem sido agredidos ou presenciado uma agressão dentro de sala de aula. 60% dos professores afirmaram que já foram ofendidos dentro de sala de aula. Então você tem a violência e a qualidade do ensino impedindo a igualdade de oportunidades que existem no Brasil hoje. E isso é muito mais importante do que o valor de imposto que paga. A boa notícia dessa história é que os jovens gostariam e muito de contribuir para a melhora da sociedade brasileira. Aperta o Enter, por favor. Como cidadão, eu deveria poder participar das decisões públicas. 51% concordam totalmente e 29% concordam com essa frase. Vamos lá. No entanto, apenas 31% dos jovens dizem ter feito alguma coisa para cobrar melhores serviços públicos. Renato, o que você está dizendo? Que ele fala que quer melhorar, mas na prática ele não faz nada? Que ele é um cínico e só está falando isso da boca para fora? Calma. Quando a gente pergunta se ele saberia onde fazer a reclamação, caso quisesse reclamar de algum governante ou de um serviço público, 66% afirmam que não saberiam aonde reclamar. 24% afirmam que provavelmente saberiam. E só 10% que com certeza saberia. Ou seja, eu quero reclamar, eu quero lutar pelos meus direitos, mas muitas vezes eu não sei o canal e a forma de como fazer isso. Quanto maior o conhecimento sobre onde recorrer, no entanto, maior o número de pessoas que reclamam. Lembrando, 66% ali não sabem onde reclamar. Entre quem não sabe onde reclamar, só 10% fez algum tipo de reclamação e não foi no canal oficial. Entre quem provavelmente sabe, esse número sobe para 41%. Entre os que sabem com certeza, 80% reclamaram. Ou seja, quando o Estado está mais permeável à participação das pessoas, aberto a ouvir as reclamações, maior a chance que existe das pessoas reclamarem. E as novas tecnologias contribuem muito para isso. Tem um caso em Belém do Pará, por exemplo, onde o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, desenvolveu um aplicativo. Um aplicativo onde que os estudantes tiram a foto da merenda escolar. Aquilo vai para o Tribunal de Contas. Vai para o Tribunal de Contas. E as pessoas sabem se aquela merenda que foi licitada está chegando para os estudantes. Isso é colocar o jovem para participar da sociedade e para reconectar governantes e governados. Poderia ser para denunciar casos de violência em sala de aula, para fiscalizar as aulas vagas, que muitas vezes não existem na rede pública. Tudo isso, na prática, pode fazer com que a tecnologia empodere cada vez mais um jovem que quer ser protagonista da sua história e das suas decisões. Jovens que não aceitam mais ser tratados como uma tabela,
um gráfico ou uma estatística. E que começam a chamar para si cada vez mais a responsabilidade sobre a própria vida. Acredita que a qualidade dos serviços públicos de sua cidade melhoraria se existisse um aplicativo de celular em que as pessoas pudessem avaliar os serviços públicos? 79% afirmam que sim. Não é à toa que 9 de cada 10 jovens acreditam que participariam muito mais da política se sentissem escutados. O problema é que os políticos são analógicos, eles só sabem falar, não sabem ouvir. E os jovens são digitais. Assim como as empresas, na grande maioria, ainda são analógicas. E vão contratar novos funcionários que já são nativos digitais. E que não querem apenas ouvir, querem ser ouvidos. Para terminar, eu separei aqui 4 grandes oportunidades que existem de união e de convergência dos jovens com o Brasil. Nesse momento em que todo mundo foca no que separa as pessoas, a gente resolveu olhar com mais detalhe quais são os elementos que unem os jovens, para transformar tudo aquilo que eles consideram errados na sociedade brasileira. Primeiro, o incentivo ao empreendedorismo e à livre iniciativa. As pessoas, e os jovens em especial, querem cada vez mais ser donos do próprio negócio. Depois, um Estado eficiente e livre de corrupção. Não tem a ver com um Estado grande ou ter um Estado pequeno, é um Estado vigoroso, um Estado que funcione. Participação cidadã nas decisões e na fiscalização do poder público. Eu não confio nos políticos, eu não confio nos fiscais. Aliás, eu estou de saco cheio do governo querendo fiscalizar tudo. Eu quero fiscalizar o governo. E ao usar as novas tecnologias para, de fato, levar a uma fiscalização e a busca de eficiência do governo. E, por fim, uma igualdade de oportunidade como uma condição básica para que cada um, com o seu esforço e com o seu trabalho, consiga chegar onde quiser chegar. A gente viu, então, que a crise de representatividade agrava profundamente a visão de futuro desses jovens brasileiros, que existe uma enorme demanda por um Estado mais permeável pela participação das pessoas, que as políticas públicas, pela lógica da demanda, aparecem como um passo fundamental para a contínua construção da democracia brasileira e para a requalificação de jovens, inserção desses jovens no mercado de trabalho, e que nesse conceito, se tem algo que os brasileiros concordam, é que é fundamental expandir a conexão entre as demandas da juventude e os mecanismos de escuta do Estado e das empresas brasileiras. Muitos de vocês estão no começo da vida profissional de vocês. Muitos de vocês ainda nem escolheram a carreira que querem seguir. Se tem algo que durante quase 20 anos estudando os brasileiros e as empresas eu queria deixar para vocês aqui, é que não existe nenhuma forma de ser feliz profissionalmente que não passe por escutar com atenção aquilo que faz o seu olho brilhar. Por entender, na profissão que vocês estão escolhendo, o que de verdade faz você feliz? O que dessas profissões e empregos que vocês estão começando a ter te deixa com tesão? E não é nem a colega e nem o colega do lado. Quando vocês sacarem o que de verdade faz vocês felizes, vocês vão entender a diferença de uma carreira e de um emprego, de uma profissão e de um job. Quando vocês de verdade sacarem, e calma, que tem vezes que tem pessoas que demoram anos para descobrir isso, o que faz o olho de vocês brilharem, vocês vão acordar cedo todo dia para trabalhar, felizes da vida, e vão parar
daquela lógica de enxergar as coisas como naquela lógica do século XX, de que uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é a vida familiar e outra coisa é a vida profissional. Vai estar tudo junto e misturado. E quando você vai entrevistar aquelas pessoas que deram certos profissionalmente, que ganham os melhores salários, que empreenderam e fizeram o seu negócio crescer, o que elas têm em comum? Todas elas, sem exceção. Todas elas são as pessoas que em algum momento da vida descobriram que quando elas fazem o que acreditam, elas não têm que correr atrás da grana, a grana é que corre atrás delas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos a exposição do palestrante e pedimos desculpas pela transmissão do PowerPoint. O Renato vai liberar uma versão e nós vamos disponibilizar no site do CIE no prazo de 10 dias. Antes de iniciarmos as perguntas, o CIE vai fazer uma homenagem ao Renato com a entrega do troféu Gratidão por ocasião de sua exposição. Para fazer a entrega, eu convido o supervisor de feiras do CIE, Marco Panza. Renato, obrigado. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado sempre, querido. Obrigado mesmo. O motivo nosso, que é o público jovem. É o meu privilégio. Obrigado. Obrigado. E agora, iniciamos os esclarecimentos sobre o tema tratado. Pedimos àqueles que tiverem perguntas para formular que levantem a mão, que nós vamos levar o microfone. Na internet, a gente já tem uma pergunta, vamos começar por ela, e o nosso jornalista André vai fazer a pergunta. Oi, bom dia, Renato. Obrigado pela palestra. A gente estava acompanhando, monitorando toda a interação dos internautas. Olha, teve elogio para você. O Ricardo de Oliveira, de Niterói, Rio de Janeiro. Meu primo, elogiando é meu primo. Olha só, ele falou palestra fantástica. O palestrante Renato Meirelles está dando um show de conhecimento e domínio no assunto. Minha estreia, vendo algo ao vivo no YouTube, está valendo cada minuto. Pô, valeu, depois eu pago a cerveja. Obrigado. Olha, teve gente também de Belém do Pará, Teresina do Piauí, e tem uma pergunta vinda de Aracaju. É o João Barros que fez. Duas perguntas em uma, tá? Ele pergunta, qual é o papel das instituições de ensino superior na facilitação da inserção dos jovens no mercado de trabalho e como deve ser a relação das instituições de ensino com as empresas e com o mercado de trabalho para reduzir a falta de oportunidades? Puta, super bacana as perguntas, vamos lá. Primeira coisa é que as instituições de ensino têm que entender que elas estão formando cidadãos para o mundo. E que quanto mais qualificado for, e quanto mais empregado tiver os seus alunos, mais emprego tiverem os seus alunos, maior a chance dela conseguir, inclusive, se posicionar no mercado do ensino superior. Eu vou dar um exemplo, e é muito comum, inclusive, em redes de ensino que atuam muito no Nordeste. Empresas que falam, aqui 80% dos nossos alunos estão trabalhando, aqui 90% dos nossos alunos estão trabalhando. Eles usam isso na publicidade, já que muitos alunos procuram as instituições para se qualificar e estar melhor no mercado de trabalho. É importante também que essas instituições de ensino entendam que o papel dela não é apenas ter uma boa central de estágio e fazer esse link com o mercado de trabalho. É muito importante que a didática, que o conteúdo que é ensinado na universidade tenha um link com a vida real das pessoas. Não adianta ficar ensinando teoria que não tem nada a ver com o dia a dia. Aquela teoria que não dialoga com a realidade concreta dos seus estudantes, simplesmente não funciona para o dia a dia das pessoas e faz com que as pessoas percam o interesse pela universidade. Se não bastasse esses dois motivos, que seja por inteligência. Aluno empregado paga em dia. Aluno desempregado atrasa a mensalidade. Então, se não bastasse todos esses fatores óbvios e filosóficos da importância de estar ajudando na inserção dos alunos no mercado de trabalho, que seja por uma questão pragmática. O desemprego entre os estudantes e o desemprego entre os jovens aumenta a inadimplência
dentro das universidades, em especial das universidades privadas. Mais alguém, pessoal? Opa, ali no fundo. Bom dia, meu nome é Raquel. Queria primeiramente agradecer ao palestrante. Renato, muito obrigada. Valeu. Eu acredito que essa palestra tenha sido de grande importância para os jovens. Gostaria de verdade que o CIE pudesse convidá-lo novamente e encher esse auditório de jovens que possam saber de todos esses números e essas colocações todas. Obrigado mesmo. Agora, a minha pergunta é, você acredita que a educação, aqui, a nossa educação brasileira, mais voltada aí para a classe C, um dia ela possa mudar e os nossos jovens, esses que estão saindo da escola hoje, eles vão poder disputar de igual para igual com os jovens de classe A e B? Boa pergunta. Bom, começo respondendo que eu sou um cara de fé, né? Fé. Sou um cara que entende que as coisas sempre podem melhorar. Mas é importante a gente não perder uma perspectiva histórica, tá? Eu tenho certeza que vários de vocês aqui já ouviram a frase dos nossos avós ou dos nossos pais: na minha época a educação era muito melhor. Eu aprendia latim no colégio. Cacete, você vai aprender latim, né? Tudo bem. E a gente tem que entender que se por um lado isso é verdade, por outro lado, naquela época, só 30% dos jovens estavam no ensino médio. Em idade de ensino médio, estavam no ensino médio. Hoje, 80% dos jovens conseguem estar no ensino médio. Então, se você olha só para a questão da qualidade dentro da sala, de fato não melhorou, não. Mas se você amplia esse horizonte e vê que um monte de pessoas passaram a ter, que não tinham acesso ao ensino passaram a ter, a gente, de um ponto de vista histórico, melhorou a qualidade. Eu acredito que o processo de construção de oportunidades iguais para as diferentes classes econômicas do Brasil é algo lento, por um lado, é algo que não interessa a alguns, por outro lado, mas que está sendo fortemente impactado por dois fatores. Primeiro, pelas novas profissões que começam a existir. Profissões ligadas ao capitalismo criativo, às artes, profissões como blogueiros, youtubers, profissões que não existiam há um tempo atrás e que estão fortemente vinculados ao segundo fator, que é a democratização tecnológica. A internet e as novas tecnologias são um fator gigantesco para quebrar barreiras que existiam antes. Talvez a revolução tecnológica seja a primeira revolução que, de fato, incentive uma maior igualdade de oportunidades entre as camadas mais ricas e mais pobres da população brasileira. É a primeira revolução que faz com que as pessoas possam ser autodidatas, ter acesso a cursos de Harvard, graças à rede de graça, graças à rede mundial de computadores. Tenham acesso a potencializar entre os empreendedores, por exemplo, o e-commerce do seu negócio, porque antes você queria empreender, mas você não tinha a grana necessária para ter um ponto para sua loja de roupa ou para sua loja de doces. Um ponto numa zona comercial. A internet não tem esquina, a internet você consegue vender pelo e-commerce cada vez mais. A gente vê, por exemplo, nas periferias, nas favelas brasileiras, um crescimento gigantesco de serviços de buffet que vendem para fora da favela. Madames levando o seu filhote no pet shop que fica ali na entrada das favelas que fazem fronteira com os bairros nobres, por exemplo. Que em Paraisópolis tem 3 ou 4 casos ótimos com relação a isso. Então eu acredito que a educação vai seguir esse mesmo caminho. A educação, graças às novas tecnologias na educação, vai conseguir ir democratizando tudo isso. Talvez não da velocidade que todos nós gostaríamos, mas vai existir. Já começa a existir isso. Talvez com a entrada nas escolas públicas de professores que já nasceram conectados, essa nova geração de professores, isso ganhe uma repercussão cada vez maior. O IAD contribui muito para a democratização do acesso ao ensino. É que a gente sabe que só a educação
não vai ser a única responsável pela ampliação dessas oportunidades. O capital social, o capital cultural, o direito ao descanso, poder jogar bola, poder conhecer outros países também são fatores que influenciam em tudo isso e que nem sempre a tecnologia consegue resolver todos esses problemas. Então eu sou um otimista, acho que caminha para um sentido de ter mais oportunidades para todos, mas a gente ainda tem uma distância gigantesca entre aqueles que sempre tiveram oportunidades, mesmo não reconhecendo isso, e aqueles que lutam todo dia para ter mais oportunidades. A boa notícia que eu tenho é só que quando você vai consultar, eu sou casado com uma diretora de recursos humanos, com uma headhunter, e tem algo que eu começo a ver, é que todas as demandas que as áreas de recrutamento das empresas começam a ter de quem eles contratam, as características que elas começam a buscar nos seus candidatos, características como força de vontade, trabalho em grupo, capacidade de improviso, visão de futuro, são características muito mais presentes nos jovens da periferia do que daqueles jovens da classe A que sempre receberam tudo de mão beijada. Então, a boa notícia é que algo que se durante anos a única coisa que interessava era saber inglês, ser o craque da informática, ter conhecido outros países e estudado em excelentes colégios, são características que sozinhas não bastam mais para os próximos processos seletivos que começam a existir, onde essas outras características começam a ser valorizadas. Isso é um trabalho de médio prazo, mas é algo que começa a colocar as características desenvolvidas entre os jovens da periferia como diferenciais competitivos no mercado de trabalho. Isso também me torna um pouco mais otimista do que o normal sobre as novas oportunidades que surgem num país que ainda é muito desigual, como é o Brasil. Mais alguém, turma? Opa! Oi, Renato, bom dia. Bom dia. Parabéns novamente. Suas palestras realmente, as suas pesquisas são cada vez melhores. Obrigado mesmo. Eu fico ouvindo essa quantidade imensa de informações, né, e fico pensando, eu trabalho com educação, trabalho com ensino superior, e sei o quanto que essas informações são úteis para nós. E a questão de maior oportunidades para os jovens da classe C, me parece que tem, no momento em que se discute, praticamente já se inicia a implantação da reforma do ensino médio e, principalmente, da valorização da terminalidade profissionalizante, cria, assim, uma luz no fim do túnel. Você acredita que, efetivamente, essa nova reforma do ensino vai deixar de ser apenas um quadro numa parede, ou efetivamente ela vai permitir um acesso a um maior número de oportunidades para esses jovens oriundos das classes menos favorecidas? Acho muito bacana alguns aspectos da reforma do ensino médio, de unificação de currículos e de um foco um pouco maior para a questão do mercado de trabalho. Mas a forma em que ela foi decidida e implementada não foi uma forma que uniu toda a comunidade escolar, que não uniu professores, não uniu educadores, não uniu pessoas que há muito tempo debatem sobre o tema. Então é algo que veio de cima para baixo, né? O que na prática dificulta a sua implementação e aproveitar de verdade, de uma forma mais ampla, os benefícios que ela pode trazer. Tem uma outra questão que tem que ser considerada nesse contexto, duas outras questões que eu queria levantar sobre o papel, não da reforma em si, mas do conjunto de mudanças que estão tendo no ensino. A primeira é uma questão de verba da educação. Então, quando você escolhe, você tem a medida do teto de gastos, que se num primeiro momento garante um piso para a educação, no segundo momento começa a limitar as verbas da educação, a gente vê que não é verdade que temos investimentos suficientes e só falta eficiência no Brasil.
Falta verba e falta muita eficiência. Faltam as duas coisas. Tem que ter cada vez algo mais produtivo, mas é necessário ter muitas verbas ainda. Você tem professores ainda muito mal remunerados, estados que não investem também na qualificação de boa parte desses professores. Você não tem a tecnologia chegando na sala de aula como deveria chegar no século XXI. Então, isso necessita claramente investimento. Claramente investimento. E investimento é uma questão de prioridade. O que justifica o salário médio de um professor do Maranhão ser o dobro, que é um dos estados mais pobres do Brasil, ser o dobro, salário médio não, piso salarial do professor do Maranhão, que é um dos estados mais pobres do Brasil, ser quase o dobro do que o piso de um salário do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Então, falando de prioridade. De como se justificar ou não. A outra questão é uma tentativa de politização do debate educacional no Brasil. E pode parecer uma ironia o que eu estou falando. Mas a maior tentativa de politização é o nome bonitinho que deram para o tal do escola sem partido. Quem está politizando é quem defende a escola sem partido. Onde um professor não pode falar em sala de aula sua visão sobre a história do Brasil, onde você não pode ter debate sobre orientação sexual nas escolas, onde você não pode fazer com que a escola e o ambiente escolar, que é um ambiente de debate, floresça. Isso, para mim, é o maior atentado que pode ter. A principal função da educação, que é promover o senso crítico no cidadão. Então, é óbvio que ninguém defende doutrinação dentro das escolas, ninguém defende que seja falta de ideologia, mas o debate dentro de sala de aula é fundamental. E esse projeto que transmite na Câmara dos Deputados é o maior atentado à democracia, ao livre exercício pedagógico e ao debate e à formação do senso crítico dentro de sala de aula. Então, qualquer avanço que possa ter tido no ensino médio nos últimos tempos corre o risco de dar uma volta para trás por aqueles que usaram um nome bonitinho para fazer o contrário, que é defender a politização com o tal do escola sem partido, que não faz nenhum sentido. Para mim, esse é um risco para a democracia brasileira. Mas do que isso? É um risco para a formação de jovens com senso crítico dentro das escolas enorme. Eu só consegui o que eu consegui fazer na minha carreira, até o senso crítico que eu tive, porque eu debati muito em sala de aula, porque eu concordava, porque eu discordava dos meus professores, porque eu tinha a liberdade de poder bater boca. E não tinha ninguém tentando colocar uma censura, uma mordaça na boca do meu professor. Só que arranjaram um slogan muito bonitinho, que é a escola sem partido, no momento em que todo mundo está odiando a política, para tentar fazer exatamente o contrário do que eles estão pregando fazer. Então, e isso não é um detalhe. Sem cidadão crítico, a gente não muda o que está aí. Sem cidadão crítico, você não muda os políticos que estão aí. Você não promove um debate sobre os rumos da educação. Você não pressiona o seu deputado para votar mais verba para a educação e menos verba para os gabinetes. Isso me preocupa muito mais do que só a questão da reforma do ensino médio como um todo. Mais alguém, pessoal? Aí no fundo? Vamos abrir agora para a última pergunta. Ela vem da internet. Opa! É o próprio Ricardo de Oliveira. Ele aceitou a cerveja, que foi o elogio, e deixou aqui... Com o maior prazer. E deixou a pergunta. Renato, pensando nos estudos que você já realizou com jovens estudantes, você acredita que é possível para o governo melhorar a vida dos jovens no que diz respeito à educação e desenvolvimento social? Se sim, como? Basicamente com incentivo à permanência dos jovens dentro de sala de aula, de um lado, e a informatização das escolas e da educação pública de outro lado. Eu vou dar um exemplo de um assunto que é polêmico. Pega o Bolsa Família, por exemplo. Você pergunta para os brasileiros se eles são a favor ou contra o Bolsa Família. 60% é a favor, 40% é contra. Quando você fala, você sabia que 17 milhões de estudantes só estão na escola estudando e não estão na rua pedindo esmola graças ao Bolsa Família? Que é a contrapartida da grana. Qual é a sua opinião sobre o Bolsa Família? Sobe para 97% a aprovação do Bolsa Família. Por que isso? Porque é um instrumento de que, num país tão desigual quanto o nosso,
o pai ache que é mais negócio o filho estar na escola estudando do que estar na rua pedindo esmola e contribuindo para a renda familiar. Estar na escola tendo uma merenda e o pai não tendo que gastar com a merenda. O que é isso? Então, mecanismos de acesso é fundamental. Esse acesso tem vários níveis. Acesso tem, por exemplo, a ter bolsas para quem vai fazer cursos integrais na universidade. Porque se, por um lado, bolsas como o ProUni ou financiamentos como o FIES facilitam com que jovens de baixa renda tenham acesso ao ensino superior, ele não consegue fazer um curso de engenharia, que é um curso integral, porque ele tem que trabalhar. Então não basta não pagar a universidade, ele tem que ter uma grana para sobreviver. Faz com que jovens a preferir muitas vezes não consigam estar fazendo um curso de medicina, por isso que eu quase não tenho jovens negros médicos. Não é porque os negros não gostam da faculdade de medicina. É porque a maioria das classes C e D, pela desigualdade histórica no Brasil e pelo preconceito, é negra. E eles não têm acesso às faculdades de medicina. São faculdades caras e integrais. Então, garantir o acesso e a permanência é fundamental para que o Brasil consiga ter um país forte. Isso é muito importante ainda no momento de crise, porque na crise as pessoas chegam e viram e falam o seguinte, olha, na crise, nós temos que controlar os gastos. Então, nós estamos segurando a grana do FIES e segurando a grana do ProUni. Aí o Brasil volta a crescer, a economia volta a crescer e nós não temos médicos, nós não temos engenheiros, nós não temos psicólogos, nós não temos professores. A outra questão é a democratização tecnológica, que é muito mais do que o IAD. O IAD é parte disso. Mas são bancos de currículos, são exemplos de realidades diferentes da realidade que o aluno está vivendo lá na sala de aula, com intercâmbio virtual entre alunos de diversas regiões do país. É a tecnologia como uma plataforma para o desenvolvimento do próprio negócio. É a tecnologia como plataforma de conhecimento sobre finanças pessoais e educação financeira dentro das escolas. São as novas tecnologias também ajudando as pessoas a se qualificar melhor para uma entrevista de emprego, por exemplo. Então, eu queria, para encerrar, deixar com vocês uma mensagem de que, cara, a situação não está fácil. Mas pense bem. A grande maioria de vocês nunca passou fome na vida. No Brasil, 6 de cada 10 pessoas já passaram fome. A maioria de vocês nasceu conectado. A grande maioria dos brasileiros mais velhos, não tiveram essa oportunidade na sua infância, porque não existia tecnologia. A grande maioria de vocês está conseguindo estudar de alguma forma, mesmo ainda tendo uma escola longe da escola que nós esperamos. O que eu estou querendo dizer é que agora, na crise, vocês estão entrando na juventude no mercado de trabalho, no auge da crise econômica brasileira, as coisas parecem muito ruins, a perspectiva parece não ser boa. Mas quem já viveu num país com 80% de inflação ao mês, quem já viveu num país com mais de 30% de desemprego, quem já viveu num país onde se tinha que declarar o telefone residencial no imposto de renda, porque ninguém tinha acesso à comunicação, pode falar de boca cheia, amigo. Quem passou por tudo isso vai passar por essa crise de uma forma muito tranquila. Acreditem na capacidade que vocês têm de correr atrás daquilo que vocês acreditam. E entendam que se de um lado é dever do Estado oferecer igualdade de oportunidades, do outro lado é um papel nosso arregaçar a manga, não ficar chorando e correr atrás de tudo aquilo que vocês acreditam. E quem está falando isso é um cara que acredita e muito em vocês. Muito obrigado. Encerrando o evento, agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.